Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da lista Despertar com o tema Amar para Desarmar. Então é um tema um tanto atual. Então eu vou estar discernindo, né, trabalhando em cima desse tema, mas claro, eu vou trabalhar vários outros temas, por isso que eu estou colocando dentro dessa lista Despertar, né? Essa lista Despertar, eu compartilho o meu processo mais pessoal, né, desse processo de despertar, de estar, digamos, entrando em contato, né, com todo, eu diria, não novo, né, esse mundo novo, mas não é novo, ou essa percepção de estar sendo você mesmo cada vez mais aqui, né, e não o ego, né, não o Márcio, não o personagem aqui, né, que é programado, né, pela Matrix. Então, um processo que eu observo cada vez mais que a gente chama de lapidação do ego, né? Você vai excluindo as coisinhas que foram agregadas e por baixo dessas coisinhas vai se revelando quem você é, né? Você vai tendo percepção mais de si mesmo, então se percebe mais, começa a entrar naquela plenitude, né? E ter uma percepção maior do que são as coisas aqui, né? Do que é mente, do que é emoção, essas coisas todas. Então é o que eu vou estar aplicando nesse vídeo. Eu quero falar do amor, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, mas antes deixa eu mostrar um videozinho para vocês. Então tem um gatinho, né? De repente ele começa a brigar com a própria pata. Eu vou ver se eu acho para vocês do cachorrinho também. Né? O cachorrinho é um pouquinho mais agressivo, porque ele está comendo. Então ele começa a agredir mesmo a própria pata, né? Ou ele toma como a pata estivesse agredindo ele. Então, o que acontece nesse processo, né? Nos vídeos anteriores, se vocês que acompanham, eu gosto de separar, né? Porque o que nós somos? As pessoas vão olhar, você é o Márcio, né? É uma pessoa, um homem da idade lá dos 40 e tal. E só vê isso, né? Não vê os meus corpos emocionais, não vê o meu corpo mental, né? A minha capacidade mental. E então eu costumo, né, exemplificar, né, como usando esses exemplos, por exemplo, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, consciência e depois vem os corpos que a gente ainda não consegue, né, trabalhar com eles, dominar, né, consciência e mais a lá. Para exemplificar, para ficar fácil de trazer isso, eu coloco como corpo físico isso aqui que a gente tem, né, física, toda a nossa realidade física. Então, para a Matrix, para o cotidiano, para as pessoas comuns que vivem na terceira dimensão, nós somos apenas isso aqui, né? Mas nós temos o nosso corpo emocional. Esse corpo emocional, para facilitar, não é, mas falamos que eu falo que é a alma, né? Então você tem uma alma. Essa alma, por ser mais sutil, o interessante disso aqui, tudo isso aqui é matéria. Tudo isso aqui que toma existência, mas eu não vejo. É porque é uma matéria mais sutil. Tão sutil que não vejo. Mas assim, na escala atômica, né? A física, a mecânica, quântica já poderia estar provando para nós a existência disso aqui. Né, que são as energias, são as sensações e tudo mais, vai impactar neste corpo mais sutil. Então, o que me permite ter emoções, o que me permite fabricar emoções é esse corpo sutil, onde que essas emoções se tornam táteis, né? Então as pessoas mais sensíveis elas sentem as emoções dos ambientes, né? E nós, por nossa ignorância, né, por nossa inconsciência, nós não percebemos essas emoções como coisas, né, como energias que aí estão. Nós tomamos posse, né, como uma máquina, um robô que é programado para ser aquilo. Então ele não sabe que é um robô, não sabe que é um robô, né? Mas o operador do robô sabe que está operando o robô. Então você, como operador de um corpo sutil, deve saber, né, que está operando esse corpo sutil, que não é a própria máquina em si. E as energias, né, os elementos que entram em contato com essa máquina, né, que são as emoções. Então eu sei que eu posso gerar emoção, mas eu não sou a emoção, né? Os pensamentos, idem, né? Cada corpo ele vai ter uma emanação, uma vibração, né? A alma um pouquinho mais, que vai ter o nosso aura, vai ter a expansão. O mental muito mais e a consciência nem se fala, né? Na questão ali do gatinho, ele está, digamos assim, inconsciente, né? Ele não percebe que a parte física é dele mesmo, né? Então ele ataca a si mesmo, né? Então ele vive aqui nessa terceira dimensão. Quando nós acendemos a nossa consciência, a nossa percepção
ao nível mental, consciencial, você percebe que o outro é você, né? Você é parte do outro, né? Aí eu digo onde a gente vai crescendo no amor, né? Então, quando o gatinho, né, ele percebe que a pata é ele mesmo, né? Ou seja, ele se torna racional, né? Nós atacamos uns aos outros, né? Se matamos entre si porque não somos racionais ainda. Ah, é racional, racional e está fazendo o que faz, né? Não é consciente, né? Porque quando ter consciência percebe que é o outro, então já acaba o sentido de se atacar, né? Deixa eu falar sobre o amor, né? Colocar algumas bases para esse vídeo. Já que tudo é energia, o amor também é uma energia, né? Ele não é algo primário, né? Ele é secundário. Esse primário, na verdade, nós nunca encontraremos, né? Que seria o todo em si, né? Tudo é o todo. Só que eu só percebo todas as partes que eu consigo encontrar, que eu consigo perceber, me percaptar, né? E nem é eu que percebo, né? É eu sendo esse todo que vai, digamos, desbloqueando espaços, desbloqueando percepções e vai me dando conta da existência daquilo, né? Então eu já sou um processo, digamos, secundário, esse processo de perceber as coisas externamente, né? O processo primário, que seria o zero, né? Eu acredito, né, que é o nosso sentido de existência. Então cada pessoa, né, independente do corpo físico que usa, você tem uma percepção de existência. Então, por exemplo, hoje eu estou num corpo físico Márcio, né, ocupando esse veículo. Então eu existo como Márcio, né? Mas amanhã eu vou encarnar, né, numa outra raça, né, num outro país, às vezes num outro sexo ou num outro planeta, né? Você vai ver ali com o corpo alienígena, mas ainda você vai ter esse sentimento de existência, de ser, né? Então esse sentimento de ser, ele cresce e vai extrapolar a própria matéria física, né? Então vamos supor, você aqui é o físico, é o Márcio, né? É o indivíduo, fulano, ciclano, né? O animalzinho. Só que nós temos que levar em consideração, claramente, essas outras estruturas que existem, ao qual nós existimos através delas, né? Ao qual nós utilizamos. Então, como alma, vamos supor que eu tenho já milhares, bilhões de encarnações. Então eu tenho assim um gabarito muito grande, né? Então eu começo a me expressar como essa alma também. Ela começa na lapidação do ego, ela começa né, a se expressar através dessa forma física. É onde as coisas aqui da Terra não vai te seduzir, né? Por exemplo, você busca coisas, festas, por exemplo, né, para se sentir bem. A Matrix droga as pessoas, né? Então as pessoas buscam, vamos beber para se divertir, né? Então buscam drogas, buscam coisas físicas para tentar se sentir bem. Quando esse corpo, quando você começa a tomar posse, né, que não é você alma que tomando posse, é você existência, usando esse corpo de alma e linkando, né, sincronizando cada vez mais a alma com o corpo físico e tomando posse. Então aqui você sente a plenitude de tudo que você é. Esse corpo físico ele pode ainda não ser capaz de ancorar as minhas lembranças, as minhas memórias, mas o sentimento está aqui. Então ancora, então você vai sentir cada vez mais plenitude. É uma presença de ser, estar, e isso preenche. Então a droga vai atrapalhar, porque ela danifica e atrapalha esse contato, né? E você não vai, né, sentir prazer nas drogas, nas coisas que a Matrix te oferece. Fala, a felicidade está aqui, está nesse roteiro. Siga isso, siga a manada, faz o que todo mundo está fazendo, né? Então as pessoas que têm essa desconexão, elas vão seguir com a Matrix, elas vão se agrupar, vão com grupinhos, né, fazer coisas que todo mundo está fazendo para se sentir inclusas, né? Porque é normal, digamos, da existência, né, buscar isso, né? Só que a Matrix ela busca cortar esse elo entre alma e corpo para poder controlar e direcionar o que você vai fazer para que você seja um gerador de energia para a Matrix, né? Mas quando você desperta, começa a despertar, isso aqui começa, né, a fazer ser presente. E essa alma, claramente, ela juntamente com o mental, então traz toda um conhecimento, né, uma sabedoria que vai ancorando cada vez mais, né? E claramente puxando tudo isso da consciência. Só que quanto mais para cima, mais sutil. Então é difícil a gente perceber, eu tô puxando disso daquilo. Mas aí vem a parte que eu entro, né, com a parte do despertar, com a parte de estudo.
a lógica. A lógica, o que você está vibrando, o que você está pensando, né? Quando eu venho pensar nesses vídeos, no material desses vídeos, se eu tô aqui na vida corriqueira pensando, digamos, pagar contas, essas coisas todas, desconecta, eu não consigo nem pensar nem raciocinar. Então você tem que ter um momento de calma, né? Aquele que eu falo, tipo, se colocar no estado zen, aí sim passa a refletir, e pode ser aquele momento que você acorda de madrugada ou de manhã cedo e que começa a pensar, tu começa a pensar em tal tema e refletir, vem muito material e vem tudo coordenado. E às vezes eu sento aqui, né? E quando sento aqui, você liga toda a parafernália eletrônica, tal, senta em contato com uma informação 3D. Essa forma de se comunicar é 3D, né? Então eu entro em contato com o mundo 3D, às vezes ainda perde contato, então fica difícil, né? Coordenar a informação, às vezes perde, às vezes tem coisas que, eu tinha que ter colocado isso, esqueci, né? E não fica tão, digamos, belo o quanto eu vi, né? Então eu tento fazer esse esforço de manter mais zen possível, né? O mais silêncio possível para manter a concentração e canalizar, digamos, a informação de uma dimensão superior à Terra, porque tudo está incluso, só que a Terra está na terceira dimensão e tem uma névoa escura que cobre isso e dificulta, né, o acesso. Então, através dessa conexão com esses corpos sutis estando em dimensões mais altas, canaliza essa informação e dá para coordenar, né? Ou seja, colocar de uma forma mais entendível na terceira dimensão. Muitas vezes, né, eu meditando sobre isso, né, sobre essas informações e tal, para mim parece magnífico, né, algo muito belo. E às vezes quando eu coloco aqui, eu vou ver o vídeo e falar, isso aí não vai ter nem importância. Ou seja, entra na energia da terceira dimensão, que essas coisas não existem, ET não existe, né? Então tem que manter a vibração e para você, digamos, quem já não teve experiência, né, de pegar um livro ali espiritualista, um livro psicografado de espiritismo espiritualista, e você sente aquela conexão, sente a informação lá, fala, nossa, é isso que eu estava buscando, né, porque se conecta, né, e a obra ela traz essa vibração, ela tenta elevar a pessoa para entrar em contato com essa vibração para poder discernir melhor, né, o conhecimento, né, os ensinamentos que ali estão. Então, há todo esse processo, né, incluso. Então, assim, como eu estava falando, então se nós temos toda essa vivência em corpos mais sutis, né, que é a alma, que é o próximo corpo, eu coloco a alma porque é a alma que nós vamos, né, com a alma eu venho e encarno aqui na Terra, vou encarno lá em Marte, vou lá encarno em Vênus, Saturno, vou encarno lá nas Pleiades, que todo mundo gosta, em Urântia e os Arcturus, né? Então com a alma eu vou encarnando centenas de vezes em cada mundo, né? Então isso aqui tem uma bagagem muito grande de experiência, de sabedoria, de vivências, né? Então quanto mais nós buscamos aqui, ou somos buscados, ou essa união vai acontecendo, e vamos supor que essa união não sou eu, nem eu que estou buscando, acontece pela própria natureza, né, do universo, que é unir todos esses corpos, né? E cada ser, né, ser unido, ter esse processo de despertar, como uma semente que você planta, ela brota, né, e vira aquela floresta toda, né? É natural, é da natureza isso acontecer, né? Então, para mim, você é quem acompanha, quem vislumbra tudo isso, quem que se percebe como um ser, né? Não nas coisas, eu estou aqui, ó, estou sentindo, então estou sentindo. Aí não, aí eu sou o robô, aí é a minha programação. Né? Mas quando eu começo a perceber que eu faço uso de tudo isso, né? Que mesmo eu sentindo, mesmo parecendo ser eu que estou utilizando, né? Este seria, digamos, falar que é o todo ainda seria muito efêmero, né? Mas é o mais próximo ao qual podemos, né, chegar, né? Porque seria algo que não teria como, né, verbalizar, né? Mas esse sentido de ser que todos temos, né, que todos questionam, mas como, se eu tenho vivência, se eu estou vivendo em vários mundos, e por que eu não sinto como o outro, né? Então a gente já entra nessa questão, né? Por que eu não me sinto na vida passada? E as pessoas já até, né, até extrapola, né, ou começa a entrar na linha do tempo, né, que não existe, mas ela quer que exista linhas temporais, quer que exista outro tempo diferente. Então, ok. Falando isso, então, o que é esse amor? Né? É uma energia. O amor é como um sol, por exemplo. O amor para definir, se eu pudesse definir, é a energia de cuidar, né? A energia de fazer o que é certo, mas assim, cuidar. Então você tem o sol. O sol ele brilha, né? Ele emana dessas radiações, então permite que haja vida na Terra, né? Permite que a plantinha ali que fica pelo sol cresce, né? Então essa energia, as pessoas podem colocar como que é amor, que é o cuidar, é dar a vida, né? É permitir, né, que uma coisa se desenvolva.
Só que esse mesmo sol, ele queima. Ele mata a plantinha quando faltou a água, né? Então, o amor é só uma energia, né? Uma energia que está ali disposta e usada corretamente, ela vai nutrir, ela vai dar vida, né? Então, nós, observando isso, quando você deseja o bem para as pessoas, quando você quer cuidar, né? Então a gente chama isso de amor. Então nós aplicamos essa energia, né? Esse conforto, né? Essa emanação que você manda de desejar o bem, desejar que tudo dê certo, né? Então há uma energia que nós colocamos nisso, né? Quando você ama alguém, um afeto, né? Um carinho, né? Porém, essa energia mal utilizada, utilizada em excesso, ela sufoca e mata, né? Então, esse mesmo amor, a polaridade dele seria o ódio, né? Ou o medo, porque o medo, o ódio deriva do medo, né? Então, o ser que teme perder sua liberdade, então ele, como ele está tão desconectado dos corpos mais sutis que ele possui, ele vira aquele gatinho que começa a morder a própria pata, porque ele quer defender o que ele tem. Ele quer defender o território dele, como o cachorrinho, né, que quer defender a comida, como vê ali alguém chegando, né? Então, com medo de perder isso, né, e usando de uma polaridade negativa, parasitado nessas dimensões mais inferiores, que é a Matrix, né, ele começa a atacar a si mesmo. Né? Então aí ele vira um ser inconsciente, né, um ser que age inconscientemente. Quando esse ser ele vai ganhando consciência, né, então ele vai percebendo mais esse amor, né, esse amor de cuidar da forma correta. Então, ou seja, não tem por que se atacar, né? Onde que vem a parte de eu não preciso me defender contra o outro. Por que que né? Nós estamos tendo guerras entre países aí? Por que está acontecendo? Né? Porque você vê o outro povo como uma ameaça, uma outra etnia como uma ameaça, né? De invadir seu território, né? E assim, a situação da Terra é bem complicada. Eu diria, né, que nós estamos nos tempos das profecias, né? E o ser humano está numa inconsciência tão grande e assim, eu tenho analisado várias profecias, né, ao longo de todos esses anos de estudo, e uma que eu gostava muito, né, que falava que não ia ter mais guerra, né? Mas nós temos que ser lógicos, né? Você está numa escola, a prova ela precisa ser aplicada, né? E se os alunos ali eles mostram que precisa a necessidade, né? Eles trazem a necessidade de ter essa prova, a prova é aplicada, né? Que é o caos, né? Que é o cumprimento das profecias. E o que é mais comum de se ouvir é o seguinte: os países de primeiro mundo entrando em colapso, colapsando, seja por que motivo for, né? Se imagina que nessa onda de falsas bandeiras que estão aplicando, o cumprimento das agendas, né? Porque eles têm as agendas deles. E então assim, é possível, né, que estoure essa, né, guerra envolvendo vários, né, países que a gente sabe qual é o nome dessa guerra, com atentados de falsa bandeira, né, em países de primeiro mundo, e se instaure o caos, né, que fala em uma fome generalizada e uma fuga em massa para os países de terceiro mundo, onde que vai ser o quê? Atingido a América do Sul, né? Então todos os países, né, teriam uma incursão muito grande, né, recebendo pessoas desse primeiro mundo. Um caos, né? Mas é uma lição que a humanidade parece que ela pede por isso, né? Aí fala, mas são os caras de primeiro mundo, os líderes, né? Esses caras, os reptilianos e tal, que estão coordenando isso. Mas a humanidade como um consciente, né, coletivo, está criando isso. E às vezes a gente, nós, né, como olhamos a vida apenas na terceira dimensão, achamos que esse é um principal, né? Que esse é o que está aprendendo. Esse tema eu pensei em falar, tipo, eu comecei a falar em outro vídeo que eu fiz, né? De como é infantil essa ideia da força, né? De destruir corpos, de como isso é primário, né? Porque quando você evolui, né? Não significa que você está incorporando a alma, que aí você vai ser só um ser bonzinho, né? E celestial, não. Né? Tem os resultados de capelas que chegaram como alma aqui e usaram para dominar, né? Eu vejo muitas pessoas dessas ondas,
né, que entra na espiritualidade, mas ainda traz muito isso de exilados, né, essa coisa de dominar e ser superior e de, né, não gostar de outras raças, né, de que eles é o principal. E existe uma coisa de ressonância, né? Se vem alguma pessoa, né, e começa a ressoar com essas ideias, né, então vai agrupar aqueles grupos, né, e vão tudo com essa pessoa. Então tem muito isso, né? Então o trabalho, né, como eu ia falando, né, na questão do armamento do destruir corpos, isso é muito infantil, né, porque aqui você vai ter armas que então vai mexer no nível emocional, né, que nós estamos submetidos, armas a nível mental, né, que é toda a programação mental, toda a programação midiática, né, o pão e o circo, né, o circo é o entretenimento que aí existe, então isso aqui são armas muito piores, isso não está destruindo só o corpo físico da pessoa, está destruindo o mental dela, né, está destruindo todas as emoções, o corpo emocional, né, a alma, né, que está desconectando. Então, assim, é muito pior. Isso só no nível de matrix de programação. Então, agora no nível de ferramentas que você pode usar em cada estágio desse, né? Ferramentas usando as emoções, que é o controle pelo medo, né? Então, ok, eu posso ter um jornalismo que coloca o mundo em pânico, fala, ó, isso aqui é o caos, então as pessoas ficam com medo. Mas ainda tem uma arma que você pode usar o próprio medo, né? Que é você pega essa energia e projeta essa energia nas pessoas. Então, na Bíblia, tem algumas passagens lá quando o Êxodo, né, que o povo lá de Israel vagava pelo Egito, então era um povo que saiu a princípio sem nada, mas eles foram conquistando todos os povos, ou seja, ele foi guiado para as cidades, né, para chegar nas cidades e destruírem. E destruíam. E ao chegando nessas cidades, claramente os exércitos dessas cidades falaram, não, vamos nos defender. Então enviavam ali suas tropas bem armadas, né, bem alimentadas, e vinha aquele povo do deserto vagando, né, nômades, e destruía os exércitos, né? Como que isso acontecia? Então, ao meu entender, tinha sim apoio alien, né? Aqueles deuses que ele tinha que seguir a aliança e tinha que temer, né? Porque olha com o que ele faz com nossos inimigos, imagina o que faria conosco, né? Então tinha uma agenda, essa agenda não é da Terra, né? Já é de seres aí que está aí, né? Bem complicado isso daí. Então, na Bíblia tem passagens de que os exércitos inimigos largavam as armas e fugiam correndo, com medo, apavorados, né? Tipo, do nada, né? Fora o reforço físico, que falam que faziam chover pedras. Deus fazia chover pedras nos exércitos inimigos. Então usava essa tecnologia para amedrontar os exércitos inimigos. Essa parte do emocional e até do mental, de armas que se pode usar, eu diria que os répteis possuem isso, né? Então você tem nas cobras, né? Nas serpentes, você vai ter histórias de pessoas, crianças, né, ou animais, que é a mais comum, que ela vai predar animal, que uma cobra ela é lenta, né? Para ela predar, ela precisa atrair a presa, ela precisa paralisar. Então, você fala, paralisou de medo. Não, não é de medo, não, é uma arma que já está sendo utilizada ali, né? Então, está capturando, digamos, o corpo mental da pessoa, né, o emocional. Então, a cobra, né, que fala que a sucuri, que ela é grande, ela tem muito isso, que ela traz, né? Às vezes uma criança corre muito mais risco, né? Que ela é muito mais vulnerável, um adulto é mais difícil, mas às vezes a pessoa ela pode estar aqui caminhando e de repente ela muda de direção, tem algo ali que eu quero fazer ali e está indo em direção à serpente, à cobra, né? Então um réptil animal, ele já começa a manifestar isso, né? Então imagina a evolução, que seria um reptiliano, né? Então, usando essa ferramenta, né, digamos que como nós temos esse corpo mental, nós podemos também utilizar, né, dessa forma. Só que, claro, algumas raças elas vão ter mais facilidade que outras, né? Então é onde que eles usam a dominação pelo medo, né? A presença, né, se impõe, assim como uma presença angelical deixa todo mundo na luz, elevado, em êxtase, uma presença demoníaca, né, por assim dizer, como vamos supor na ficção, tem ali os dementadores, né, deixa as pessoas em pânico, paralisa, né? Então, não adianta você ter um físico forte, você tem que ter um emocional muito forte, muito equilibrado, né? Já depois de muita terapia para sair os traumas, tal, se equilibrar, se harmonizar com as emoções, né? Para que não seja dominado pelas emoções. Então, a gente tem a infantilidade de achar que é o físico que manda tudo, mas você pode destruir o corpo físico, você não acaba o problema, porque a alma ela sai, então ela vai lidar com as emoções, né? Ela continua, né? O problema, vamos supor, vai para o umbral, aí depois reencarna, pior. Aquela coisa dos presídios que não conserta, né? Então, não resolve você destruir fisicamente. A gente tem aqui a história da Terra, guerras e guerras e guerras, e
Continua assim, nós temos que harmonizar, educar as nossas emoções, curar a alma que vem com um monte de trauma e traz e manifesta essas doenças aqui. Né? Que a alma não é perfeitinha, a alma está aqui para curar, para aprender ainda, para aprender a ser seres humanos, ser um coletivo, ser um todo. Né? E muitos ainda trazem essa doença mental, né? Da divisão e tal, então assim não chega nessa consciência de entender que somos todos um. Né? Porque, ok, eu tô vendo aqui, eu penso, então eu sou mental, não tenho consciência, cada aqui tá me ligando ao outro, eu não, tô vendo, eu não estou me vendo conectado ao outro. Então eu vou morder minha própria pata. Né? Porque eu tenho medo que o outro invada meu território. Então quando as pessoas ouvem essas profecias de que a Europa vai invadir em massa, invadir, fala que não é nem se migrar, né? E vai invadir meu território, né? Eles não queriam nós lá, mas agora eles vão vir pra cá. Então as pessoas já entram no ego, né? De é meu, que meu, nada. Isso aí é terra, que é pra todo mundo, é pra isso acontecer mesmo. Né? Se tem lá que dá pra entrar, venha. Né? E a gente se organiza, tem que, né, ser humano, viver como humano. Mas não tem espaço. Outra programação, né? Que tem muita gente na Terra. Então as pessoas aceitam muito facilmente essas programações das agendas da Matrix, né? Então, para aqui para cima você vai ter armas muito mais potentes, né? Então uma arma de domínio emocional, as pessoas casais, né, que jogos emocionais dominam o outro emocionalmente, famílias, né, amigos, né, as relações usam essas armas emocionais, né? Controle mental, né? Como que se fala com aquela pessoa que quando tem um relacionamento abusivo com uma pessoa que ela é narcisista, né? Então ela usa pelo mental, né? Mas aqui tem coisas básicas, né? Tem o controle mental mesmo, que você pode, né, controlar a mente da outra pessoa, né? Então assim, o humano claramente ele manifesta isso aqui de forma muito, muito sutil e imperceptível até, né? Entre aspas, imperceptível, né? Mas outras raças que elas vêm tranquilamente, que elas chegam e paralisam, né? Então eles vão usando essas armas, né? Entrou na consciência, né? Aí qual que vai ser a arma? O próprio amor, né? O próprio ser que entende que são todos, né? Então eu não vou morder a minha própria pata. Agora se minha pata está revolta, eu vou usar uma ferramenta de manipulação mental, eu vou apenas paralisar ela, né? Se eu não consigo isso, se o meu mental ainda é muito fraco, eu não consigo isso, então eu vou tentar uma emocional, né? Que é, não faça isso, então ela vai ter medo, ela não vai fazer. Mas eu não consigo, aí vem pro físico, né? Mas um ser que está nesse patamar, ele não vai se intrometer aqui no físico. Ele vai ficar na dele, fala, ok, são bichos, deixa eles lá. Né? Tem um vídeo aí, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aí, o tal Kiao Master, né? Que é o tal de lutar com as energias, né? Aqueles mestres que vêm lá e começam a manipular a energia e tal. Então aí esse mestre ele vai e desafia um lutador de MMA. Então ele apanha do cara. Por que ele apanha do cara? Ele treinando com os discípulos dele, né? Então já está acostumado com a energia. Então tudo na mesma vibração, né? Então estão lutando, digamos, num outro nível. Mas um cara de MMA, ele é treinado só o físico. Então o físico dele está muito fortalecido. Ele está muito denso aqui, né? Então esse MMA, essa energia não conseguiu alcançar. Né? E o cara lá preocupado também, né, partiu logo para o ataque para minimizar, né, e impossibilitar qualquer coisa que o cara mago lá poderia fazer. Então, vai chegar um dia, né, nós fortalecemos tanto emocionalmente, tanto mentalmente, para dominar qualquer coisa física aqui. Né? Então aí vai ter aquela coisa que você vai ver, por exemplo, nos animes, né? Tem aquele monstro Butramante, aí chega um carinha pequenininho lá, que nem por exemplo, vamos colocar o Dragon Ball, né? Eu tenho o Goku lá, o Super Saiyajin, aí chega o Freeza, né? Que é um ETzinho bem pequenininho, só que com poder enorme. Né? Então só que ainda é representado aquilo muito fisicamente, mas esses seres vêm com poder mental. Né? Esse poder mental pode refletir no físico? Pode. Né, de você, vamos supor, eu posso blindar o meu corpo. Né, meu corpo agora é ferro, então agora não pode ser o monstro que for, não vai conseguir. Né, se ele não tem esse interior, né, se ele não tem esse mental antigo fortalecido, né, porque assim, a gente tem intenção, a gente acha que a matéria é o máximo, né, é o fim. Mas quem criou tudo isso? As coisas vêm se manifestando daqui para baixo, ó. Cria aqui, depois cria esse aqui, depois cria esse aqui, e esse aqui cria esse aqui, e esse aqui cria esse aqui, materializa na última parte, que é a existência física.
né? Então esse aqui, o mental, ele bem fortalecido, o bem velho, né, bem antigo, né, ele manipula da forma que ele quiser esses corpos para baixo. Então o poder, vamos chamar assim de poder, mas não é bem isso, tá de cima para baixo, que é de onde cria tudo. Isso aqui só existe porque existe, né, as esferas acima, né? Então o ser que acha que isso aqui é o principal, está muito consciente, está muito na ignorância, né? Mas porém aqui uma rocha é uma rocha, né? E você não vai mover ela, ela vai ficar lá. Então você tem que ter sabedoria para poder lidar com isso, né? É tipo uma água. A água ela é muito mais mole que frágil que uma rocha, mas ela ali aos poucos, né, ela vai lapidar a rocha. Ou seja, é uma relação, né? Uma relação com sabedoria. Então daqui vai vir a sabedoria. Chegou aqui na consciência é o amor. Esse ser que ama, né? Vamos supor que você passou por todas essas etapas de equilibrar suas emoções, equilibrar o seu mental, né, sair dessa polarização. Então, quando você sai da polarização com o mental, você se aceita a sua reencarnação, você aceita o que você está vivenciando. Você não deseja ter feito escolhas diferentes. Não fica pensando no futuro, como vai ser aquela preocupação com o futuro. Não, você aceita o agora, né? Vive o agora. Né? Então vai alinhando tudo isso, né? Aí alinha com a consciência, aí se torna, digamos, o mestre, aí, né? E mais além. Então esse ser, ele entra nessa energia que a gente pode chamar de amor, que nem o sol que só emana, né? Então vai agir com sabedoria. Ok, eu sou uma luz como o sol. Se eu enxergar aqui na terceira dimensão, eu posso queimar seres que ainda não emanam essa luz, né? Mas ele vai ter, como ele experimentou isso nas camadas físicas, por exemplo, dentro do invólucro físico denso, por exemplo, um ser ele pode ter muita luz. Então, assim, como conter essa luz? No invólucro físico. Né? Muito coisa que nós fazemos aqui, encarnações fazem. Então, ele contém essa luz no invólucro físico. Talvez o invólucro físico ainda não dá conta. Né? Mas já permite, né, um ser de uma luz extrema entrar em contato com seres que nem mal têm luz. Né? Então, vamos colocar tipo Jesus Cristo, né, os avatares. Né? Então, seres estão em extrema luz. Então, digamos que como alma, se eu sair e ficar em frente dele como alma, eu não consigo. Você vai falar, não consegui nem olhar na rua, já é muita luz, né? Queimava, não sei o que, né? Então tem que manter uma distância. Então, porque ele é ruim? Não, porque é luz, é sol. Chegou muito perto do sol, você queima, né? Mas e se sol vestir uma capa? Então vestiu ali uma capa de Jesus, ele chega aí, então aí o ignorante aqui vai achar que é igual, né? Olha, é igual, eu posso matar ele com uma lança, né? Colocar na cruz, né? Então aí se vive essa ilusão, né, de destruição de corpos físicos, mas não destrói, né? E você tira ele do físico, então ele emana aquela luz toda, aí, né? Eu vi, você vê em filmes, né, que quando Jesus ele sai do corpo, que é crucificado, então o filme que é o Ben-Hur, né, Ben-Hur, né? Então quando ele é crucificado, então, né, aí vai aquela energia e todo mundo que estava ali nos vales dos leprosos estão todos curados. Se eu me lembro bem, né? Eu assisti esse filme um monte de vezes, mas eu acho que é isso mesmo que acontece. Né? Da energia que é, né? Que quando ele se liberta, né, do invólucro físico, então não tem nada contendo a energia dele. Então imagina o estrago que isso faz nos umbrais. Né? Então, se a treva tem sabedoria, ela fala, deixa ele ali preso, porque ali a energia está contida, porque se soltar vai ser que nem uma bomba, né, nos umbrais. Né? E como nós temos essa energia, nós espiritualistas, né, temos, digamos, podemos causar isso, só que nós somos ignorantes, achamos que somos físicos, né, aí fica difícil causar toda essa mudança, né, e ficamos ali sendo, digamos, parasitados por seres, né, que vêm, que falam que são demônios, que são o quê? Isso é muito básico, né, isso é muito infantil, isso é morder a própria pata, né, por isso não querem que despertemos, né, para chegar isso aqui na consciência de amor. Então esse ser que ama, ele vem se revestindo, então é tipo um mestre ascenso, né, que ele vem e se apresenta aqui como uma forma humanoide, né, como se fosse uma pessoa, né, mas tem muito amor ali, né? Então ele vai caminhar, ele vai aonde quer que seja aqui na Terra, né? Só que ele tem que ter esse domínio do físico para não deixar a energia, né, destruir tudo, né? No umbral é mais difícil conter essa energia. Né? Então, por isso que eles usam, digamos, intermediários. Eles usam muito, digamos, as falanges da Umbanda, né, para estar. Mas se a coisa ali ficar muito feia em algum lugar, ele faz assim, ó, acabou tudo. Né? Então as pessoas têm, às vezes, a preocupação de que o mal tá ganhando. Que mal, gente? Né?
o que acontece aqui, estão deixando as criancinhas, digamos, ter as suas experiências, né? E são criancinhas, não são criancinhas bonitinhas, são crianças ruins, né? Que atraem essas coisas, né? E através dessas experiências vão aprendendo, não, isso machuca o outro, isso dói, isso é ruim, né? Então é por onde que nós vamos despertando, por onde que muitas massas vão despertando, né? Teve esse caso, né? Do que a gente está tendo agora, da invasão de Gaza, né? E muitas pessoas falam, não, tem que fazer isso mesmo, né? Mas tem uma coisa, ok, eu tenho o direito de me defender, né? Da integridade do meu corpo físico, né? Mas há uma agenda por trás, né? Então, uma agenda de sacrifício, né? Então tem uma coisa chamada de uso descabido da força, um exagero da força, né? Que é o quê? Por exemplo, um molequinho lá tá ali e rouba uma coisa numa feira, né? Passa numa barraquinha e rouba. Aí quem viu já derruba no chute, numa voadora, já chega um monte e começa, espanca o moleque, deixa quase morto, ou mata. É o uso descabido da força, né? Você não sabe por que aquela criança foi e roubou, digamos, uma fruta ou um brinquedinho. Né? Digamos que ela ficou o tempo todo vendo seus coleguinhas brincar e lá não tem nada, não tem nem o que comer e querem um brinquedinho. Né? É inconsciência, gente, não resolve matando. Né? Quando mata, aquele espírito vai sair muito revoltado com esse meio. Né? O que vai nutrir no astral? Como que essa criança vai voltar? Né? Uma família, né? Um parente vai lá na outra família e mata. Vamos pegar coisas antigas que aconteciam no campo. Né? Então essa família vinha em peso e entrava em guerra e se matava as duas famílias. Uso descabido da força. Né? Então em Gaza você tem a situação de que terroristas, né, lançavam mísseis, né, para outro país. Então o que eles vêm em massa e, né, sufoca tudo que tem lá. Então aí você tem um saldo de mais de 14 mil crianças mortas nesse conflito. Né? Ao meu entender, é sacrifício para esses deuses, né? O que está por trás, né? É apenas uma agenda de sacrifício. Por isso que eles deixam, por isso que eles fazem com que isso aconteça, por isso que eles proporcionam essas falsas bandeiras para criarem essas situações, né? E o ser humano vai na onda, né? Então a parte triste que eu queria citar aqui, que mostra que isso, né, não vai para um bom caminho, né? Quando esse conflito começou, entre outras coisas que eu vi, né, faltou água, né, cortaram a água ali. Então, o pessoal do outro país, né, que está com água, começou a gravar vídeos de lavando o carro, lavando a rua, né, esbanjando, jogando água para cima, desperdiçando. Então a gente vê muito essa mentalidade generalizada, né? O povo tá lá, não tá fazendo nada. Não, o consciente tá causando isso, né? Tá vendo o outro povo como inimigo, como invasão e tá desejando esse conflito, esse extermínio. Né? Você vê muitos deputados, o que tem que fazer, tem que, né, exterminar. Ainda tem essa mentalidade rolando, né? E onde isso vai levar? O cumprimento das profecias. Vai resolver? Ao meu entender, ainda não. Né? Porque são seres que vão ainda ter experiências, outras experiências, até perceber que isso machuca. Até perceber que, opa, é a minha própria pata que eu estava mordendo. Né? Mas tudo tem um caminho por qual esses seres, digamos, ao qual as almas passam. Né? E ao meu entender, assim, estudando, usando a lógica, é um caminho, digamos, é um caminho, digamos, perfeito. Né? Porque é aquela coisa, se o que não é permitido não acontece. Né? Então vamos ter aí os seres que sim, eles usam esses meios para causar dor e sofrimento, para se alimentar. Né? Mas se não existisse um controle, um monitoramento, né, a gente já teria sido destruído. Né? Essas doenças que eles lançaram, isso aí era para, né, causar um puta estrago. Né? E tudo isso vai sendo minimizado, vai sendo monitorado. Né? Guerras, eu acho que o tanto de países que já deviam ser explodidos com bombas atômicas, né, eu acho que a gente não faz ideia. Né? Então a gente tem seres que vai lá e vai lá e desativa tudo. Né? Teve um caso aí, se não me engano foi no Havaí, alguns anos atrás, de que na ilha foi lançado o alerta na televisão, que fica, né, e avisando, ó, se procurem, vão se proteger, né? A bomba tá vindo. Né? Lançaram uma bomba.
né? Então teve uns vídeos aí, eu não sei se eu vou conseguir recuperar, né? O povo correndo, se escondendo, né? E o que eles falaram no depois? Ah, foi alguém que apertou o botão lá errado e deu o alarme, né? Aí na parte das pessoas que estudam, que, né, falam do lado oculto, falam, ó, usaram um submarino, fizeram realmente disparo, mas alguma força desarmou, né? Então assim, tem acontecido ou não, né? Isso tem muita coisa que não vem à tona, que a gente fica sabendo, né? Que é o monitoramento da raça humana aqui na Terra. Então o mal, ele tem a ilusão, né, de poder fazer alguma coisa. Nós pegamos os maus mauzão, né, o rei do umbral, o rei do inferno, né? Então eles acham que manda, que são os... Só que, né, eles odeiam o nome de Jesus. Que as pessoas até falem o nome de Jesus, porque tem uma vibração, né? E se essas raças, não precisa nem ser Jesus, desce no meio, acabou, não tem mais nada disso. Né? Porque eles agem de uma forma primária, destruição de corpos físicos, de uma ameaça de matar, de medo. Então o próprio medo ao qual eles trabalham é o medo ao qual eles estão envoltos. Então eles têm muito medo. Né? Então se chega uma energia muito forte, o que vai potencializar nele? O próprio medo. Então esse medo, o próprio medo deles vai queimar e sufocá-los. Né? Então assim, esse monitoramento é full time. Né? Ah, são outras raças monitorando? São deuses? São anjos? São o quê? São os mestres? É tudo isso. E você mesmo. Né? A parte que nós menos aceitamos. Porque nós estamos encarnados, nós estamos só vendo a nossa parte física. Né? Mas nós, aqui, ó, nós estamos aqui presentes. Nós estamos encarnados e muito, sim, conscientes do nosso avatar. Né? Então, quanto mais você alinha, mais percepção e aceitação de estar aqui. Né? De estar em campo. Né? É onde você vai ouvir muitas histórias. Tem muitos espíritos que querem estar aí, mas acho que nem esses espíritos sabem por que querem estar aqui, tanto aqui. Porque nós temos assim, nós temos a coisa primária, que é o que eu vejo, que eu acho que o ser humano está fazendo isso por isso. Eu acho que tudo isso que vai acontecer por isso para evoluir. Mas de repente não é para isso. É algo muito além do que a gente pode imaginar. Mas as esferas superiores sabem, ou entre aspas, sabem, né? Ou se aproximam dessa sabedoria. Então, quanto mais você se alinha, mais aceitação você tem. É o tal da iluminação. Né? Mais se sente plenitude, né? Aceitação, de não... essa coisa de entender que é todos um, né? De não odiar o outro. Essa coisa toda. Claramente que há uma realidade. Eu te amo, por favor não me mata. Né? Ou quem vem roubar e matar. Vai funcionar isso? Não, porque está tá no campo deles. Né? Mas se isso aqui tiver no controle, né, o ladrão vai vir e não vai te ver. A bomba não vai cair. A pessoa que está ali, de repente a bomba precisa cair. A pessoa que está ali, ela vai ser abduzida no último momento. Então, assim, N coisas podem acontecer. Só acontece o que precisa acontecer. Né? Agora, os seres que para eles a realidade é só física, então eles vão ver essa coisa física, vão ver o filme. Né? Depois que desencarnou tudo, aí ficou um pouco inconsciente, vai ver, nossa, aquilo foi só um filme, foi só um sonho. Né? Os mais conscientes, quando acontecer o caos, a sua consciência vai migrar então para esses corpos. Então, ok, descarta o físico, vem para esses corpos, mas vai consciente, não vai traumatizado, ai, me mataram, eu quero vingança. Né? Que é os que estão presos ainda. Os que ainda fazem essa passagem pelo umbral. Então aqui se vê muito medo, o medo que eles colocam de as pessoas ir para o umbral. Eu já ouvi falar, todo mundo vai para o umbral. Que todo mundo que, gente? Que crença é essa? Né? Só vai para quem tá. Como que tá a vida da pessoa? Será que tá o caos? Será que ela quer ainda, tipo, né, ver o mal dos outros, ver que instituições caias, né? De repente a gente tá nisso. Né? Essas pessoas que estão fazendo mal tem que tudo se ferrar. Né? Então, cuidado, né? O quanto de energia a gente coloca nisso, porque é onde a gente se prende. Né? Porque é onde eu só estou vendo isso. Eu só estou vendo o outro fazendo mal, não estou vendo que está um panorama maior. Né? Como esses seres que fazem o mal. Então, por exemplo, as pessoas que governam, elas acham que precisam ter guerra para continuar no poder,
para continuar tendo um país muito importante, né? Porque vai ter o recurso de guerra, vai manter os outros sobre domínio. Doenças para deixar as pessoas doentes que não despertem, para vender remédios e tudo isso. Então vamos supor, você tem todo um gerenciamento que acha que isso é necessário. Né? Então vamos supor, se eu acho que tudo isso é necessário para eu me substituir e manter o meu bem status quo, né? Eu estou criando tudo isso. Então essa é a minha realidade. Então é inevitável que eu permaneça nessa realidade. Ora por cima, ora por baixo. Né? Então eu diria que todos os seres que criam isso vão experimentar a parte de baixo também. Né? Vão passar por isso. É natural. Né? Porque a minha mente está focada na criação disso. Minha mente criou nisso. Então é meus filhos. Né? É inevitável que eu vá conviver com esses filhos. E conviver bastante tempo. Né? Então vivendo na parte de baixo, as pessoas começam a tomar consciência. Nossa, não é tão legal assim. Então você inverte a polaridade. Então agora eu passo a atacar quem criou tudo isso. Né? Então vem a inversão. Né? E fica nessa brincadeira até ter um despertar e perceber que é a própria pata. Né? Então, ok. Né? Deixa eu ver se tem alguma... Eu fiz uma anotação aqui de algo assim. Tudo já está escrito. Para refletir sobre isso. Né? E é isso, né, que eu estou falando, pra gente é absurdo, né? Como assim tudo já está escrito? As pessoas falam com uma questão de fé, né? Tem gente, mas consegue entender mesmo o que é isso, tudo já está escrito, né? A gente está aqui, né? Sempre aqui, o corpo físico, a existência física, um Márcio que vive na vidinha normal dele e tal, né? Você tem que... A alma tem que tomar posse. Né? Então vai se tornar uma pessoa esquisita, né? A pessoa se isola, não vai pra festa, não faz nada, que coisa chata, né? Não bebe, né? Aquela coisa lá, aquelas piadinhas velhas, né? O mental. Então aqui você quando você faz isso aqui, vai sincronizando esses corpos, você entra em contato com o mental, que tem uma bagagem ali de uma infinitude de vivência própria. Vamos supor, a gente é difícil de imaginar quantas vidas nós já não tivemos e traz toda essa sabedoria. Pode não trazer toda a consciente, mas tá vibrando, né? Isso não combina, não vem outra palavra mais certa, né? Não combina com ser de terceira dimensão. Que o mental basiquinho é uma pessoa que vai sentar em frente da televisão para ver o time camiseta amarela, time camiseta vermelha brigando. Vamos ver quem faz o gol. Fez a bola. É muito básico, gente. Né? É como se você tivesse criancinhas ali vendo apenas os desenhos animados ali e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, né? E você com todo esse mental aqui de espiritualidade, universos paralelos, multiversos e, né, todas as possibilidades vibrando aqui, né, ancorando, vendo tudo as possibilidades, né? E a pessoa tá ali, né? Aí você vai ligar pro que uma pessoa dessa fala, que você já sabe o que vai falar, que é a programação, né? Então assim, é absurdo isso. Né? Então você sente, é onde que você começa a sentir essa plenitude, né? De não ter coisas aqui que vá te suprir. O planeta Terra é magnífico, é muito belo, mas é muito básico frente ao universo, a tudo que você traz dentro de si, né? Sem citar ainda a consciência que está presente. Né? Então é tudo muito básico. Então é muito fácil você escrever isso aqui. Então eu quero ter uma vida física assim, assim, assado. Então aqui, ó, você dita tudo o que vai ser. Né? Então é onde tudo já está escrito. É onde que a pessoa que consegue, do nada, vamos supor, por acidente, porque isso aqui às vezes sincroniza por acidente. Dá um raio bem forte aqui, né? A pessoa, né, tem aquela, nossa, eu tive uma visão do futuro. Porque viu todo o panorama, não é futuro, é todo o projeto. É para onde as coisas vão. Como eu falei para você, o que é ver o futuro? Pega um copo de água e joga no chão. Antes de jogar, você fala, para onde que essa água vai ir? Eu vou olhar ali o terreno. Ó. O terreno está descaído para ali, mas tem uma coisa ali, e vai acontecer isso, isso e isso se eu jogar água aqui. Né? Vai molhar ali, o gatinho está deitado ali, vai levantar e vai sair correndo. Né? Então eu visualizei. Eu, na minha capacidade apenas de 3D, consegui fazer uma breve visualização de que se eu fizer um ato, o que vai acontecer. Agora imagina você fazer isso usando... Eu estou vendo o panorama físico, agora que eu usei a alma, estou vendo o panorama emocional. Aquele ser tem uma emoção assim, assim, assado. Se eu falar tal palavra, essa pessoa vai reagir assim, assim, assado. Né?
se eu dominei os corpos mental, eu vejo que os que chegam para mim não tá vindo da minha mente. Eu tô como navegar numa internet nessas informações. Estou entrando numa internet, estou pegando o que eu acho mais legalzinho. Então quem é que pega? Então aí eu começo a chegar perto do seu verdadeiro eu. Quem é que pega? Na verdade, aí você está indo camadas superiores, que está chamando atenção para certas coisas, né? Está te guiando nessa consciência, né? E de acordo com a vibração, você vai navegar em redes com mais informação ou menos informação, né? E, então, assim, você chega na esfera mental. Então, eu conheço a mente desses indivíduos. Se você ensinar isso, elas vão agir assim, assim. Se você colocar esse valor, vão agir assim, assim, assim. Então, fica muito fácil colocar todo o cronograma do ano letivo aqui, nessa dimensão. Tendo em vista quão básicos são as pessoas aqui. Eu ainda fico maravilhado ver pessoas ainda, digamos, assistir televisão e se contentar e ver propagandas, né? Final de semana, ver aqueles joguinhos. Ah, quem vai ganhar o time, tal, o joguinho, né? Aqueles joguinhos de programas de domingo. Isso é muito infantil, gente. Isso aí é, né? Se só existisse isso, pra mim era viver dentro de um pesadelo. Né? Então, para mim a internet foi magnífico. Eu uso muito a internet. Então a internet é o meu meio de informação, de entretenimento, né? Porque é onde você vai e, digamos, tem um certo controle. Não apenas liga ali e fica ali esperando que jogam acima de você. Então você vai, interage e acha o que você precisa achar, entre aspas, nem tudo, né? Tem ainda uma censura muito grande de coisas reais, mas eu acredito que estão aí, né? E no tempo certo virão, né? Mas assim, são coisas que a pessoa que está ali na frente da TV e vendo aquelas coisinhas básicas, isso aqui não vai existir. Eu vou colocar eu baixei algum anime, algum cartunzinho, né, simplificando isso. Se eu achar, eu vou jogar aí pra vocês. De como essas pessoas vão reagir, né, à ascensão, à mudança do planeta, à chegada dos aliens, né, que a reação delas é tipo, né, como se, ah, legal, então tem ET. Ah, legal, então tem espírito. Tá aqui, gente. A minha irmãzinha chegando no meu cachorro, olha, vai chegar o final do ano aí. Né, falar alguma coisa pra ele. Legal, e daí? Né, porque a vida básica deles é isso aqui. Ah, mas domingo eu vou querer ver o futebol. Ah, mas da hora eu vou querer ver minha novela. Né? Não tá interessado nessas coisas. Né? Então vão ter ali o seu caminhar. Então, ok, só pra falar que tudo já está escrito. Então, assim, é muito básico deixar tudo isso escrito. Né? Então é onde as pessoas, né, que tem EQM, que vê toda a vida, pode ver as possibilidades futuras, né? Então é mais ou menos isso. Então, isso de tudo está escrito, a gente já deveria olhar para isso e falar, nossa, olha como a coisa é incrível, né? Como as coisas podem ser escritas. Não é que bem escrito, né? É ter uma certa determinação, um certo cronograma do ano letivo e como nós vamos reagir a essas energias que são colocadas, né? E eu aqui, né, ignorante de tudo isso. Então, assim, de certa forma, isso também, eu estou inconsciente. Sou um ser que funciona de forma inconsciente, né? Então, assim, só estou vivo porque eu trabalho com o meu interior aqui, coordenando isso, né? Porque aqui eu só sei o que está acontecendo nesse momento, né? E tem as pessoas que acham que estão tendo escolha, que estão fazendo suas decisões, mas estão ali. Ah, minha escolha é o quê? É o time torcer para tal time e não para o outro. Né? Isso extremamente manipulados, né? E vem fatores emocionais. Ah, mas eu escolhi isso e não escolhi o bem e o mal. Foi a energia que foi lançada. Estava no momento energético tal, a energia guiou. Né? E pela tua mente achou que foi uma escolha tua. Né? Mas tudo já está aí. Então o que eu posso fazer é passar pela vida, passar por esse filme e ir aprendendo e tendo percepção. Porque mesmo tudo já está escrito, eu ainda me choco, eu ainda fico nervoso, eu ainda choro, ainda fico feliz. Né? Então aí eu vou ainda aprendendo a lidar com as emoções, com esse corpo emocional. Como o meu mental reage a tudo isso. Né? Então eu vou amainando esse corpo emocional, vou amainando esse corpo mental. Ai, eu ódio aquele pessoal, não devia fez isso, não devia ter feito. Né? Não, calma. Então eu vou amainando esse corpo mental. E isso é o que? A minha consciência, né, sincronizando com esses corpos, para eu tendo mais ciência dessa percepção. Então quando você alinha tudo isso,
Aí você olha o futuro, olha o passado, para você tudo, né? Tipo, tem aquele... Né? Então, assim, se fisicamente eu posso ver para onde vai a água, emocionalmente eu posso ver para onde vai a humanidade, mentalmente para onde vai várias eras, né? Consciencialmente eu vejo esse plano, né? Então eu posso não ter a percepção disso agora, mas você tem uma plenitude, né? Um saber. Então, ok, né? Eu coloquei outra anotação de algo que eu falei sobre traçar tipo como se fosse uma analogia, né, do alpinista. Porque a gente vê, a humanidade então, né, que eu falei das profecias, que eu gostava mais é que não ia ter guerra, mas a gente está tendo guerras e a gente está à fronteira de uma terceira, né, e um caos generalizado. Se esse caos acontecer, né, acredito eu, que seria o tempo das profecias, não seria só guerras, né, mas seria todos o descontrole climático que vem junto disso, né? As raças que estão monitorando a Terra, elas podem falar, ok, deixa o meteoro passar. Né? Por que não acontece meteoros na cara da Terra, essas coisas? Porque eles controlam. Né? Para mim, só passa o que eles deixam. Né? Então, eu falei, deixa passar, ou eles vão até lançar. Né? Então, de repente, começa a brigar aqui, não, lança ali para, né, para atenuar um pouquinho isso. Né? Então, aí eu vi as profecias falando que não ia ter guerra. De repente a gente fala, vixe, nós demos um passo para trás. Né? Então às vezes a gente pensa que a gente está andando para trás. Né? Eu já ouvi pessoas falando que a evolução é assim: 3 passos para frente, ou 2 passos para frente, um para trás. 2 para frente, um para trás. 2 para frente, um para trás. Mas sempre avançando. Entendeu? Então quando a gente dá um passo para trás, a gente já acha, eu caí, estou estagnado. Né? É engraçado da humanidade ter essa coisa na cabeça de tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. É porque vocês têm essa programação consumista de autoconsumo, né, que traz o nosso sistema aí, né, de consumir, consumir, crescer, crescer mais. Isso aí é loucura, gente. Isso aí né? Você usa uma coisa natural, que é da semente que planta e cresce, né, e aplica uma coisa artificial quer produzir, produzir, então você tem a obsolescência planejada, você tem as pessoas que querem se superar o tempo todo e se jogam em atividades que não tem nada a ver, que são desvios de caminho. Então o ser humano ele se perde nessa coisa de ele se autoconsome, né, e não vê que o que precisa deixar não é eu fazer, é eu ser, né, o desabrochar. Né? Então a alma ela tem muita dificuldade, né, para fazer essa ancoragem. Então assim, né, a gente acha que às vezes a gente deu alguns passos para trás. Eu caí, estagnei, né? Não sei o que, vou para um grau. Tá? Então, o alpinista é o seguinte: quando o alpinista vai pela primeira vez, vai escalar uma montanha, né? Aí você leva o seu equipamento, né, de escalar e você vai subir. Você chega aqui, você finca um grampo aqui, né, na parede, na rocha e tem um equipamento de segurança, você vai e trava ali. Né? Então aquele ponto é um ponto já alcançado, é um ponto conquistado, é um ponto seguro. Né? Então o que você faz? Você escala, a primeira vez você vai com muita força, você tem, né, tem que ter muito cuidado para não cair, para não escorregar, porque você vai cair e não vai ter nada para segurar. Aí subiu mais um pouquinho, fincou outro grampo. Subiu mais um pouquinho, fincou outro grampo. Então você vai de forma muito lenta escalando. Né? Aí o que aconteceu? Escorregou, deu alguma derrapada, aconteceu alguma coisa, às vezes nem com nós, às vezes com o sistema, né? Uma bomba e ficou um caos e eu deixei aquela situação me perturbar. Aí eu caí, entrou em depressão. Mas o que aconteceu? Na hora que você caiu, aquele grampo já está fixado lá em cima. Né? Assim que você parar, digamos, de sair da zona de conforto, de ai, coitado, o mundo está me sufocando tal, vai subir com muita facilidade, porque a corda, antes eu ia puxando aqui, né? Escalando, segurando, tomando cuidado, agora não, eu vou pegar a corda e vou subir puxando a corda. Então vai voltar ao ponto que você estava com muita rapidez, muita facilidade. Então vai ser assim, às vezes a gente cai, escorrega, às vezes para um pouquinho para descansar, né, e continua mais fixando os brancos. Mas se cair, mesmo que se caia tudo, para subir vai ser muito mais fácil, porque o caminho já foi trilhado, você já conhece e a corda está fixa. Então é só puxar e subir. Né? Então a nossa vida, a nossa existência, porque se falar vida vai pensar que é só a vida humana, a nossa existência como seres cósmicos é assim. Né? E nós já chegamos ao topo. Nós já chegamos ao topo e já saímos do planeta. Então já está esse caminho feito. Então no seu caminho de despertar, isso vai ser muito fácil. Subir e despertar.
né? Então nós só estamos aqui, é uma escolha, digamos assim, talvez própria de lapidação do ego, talvez alguma coisa legal, desci lá porque eu quero ver o que tem naquela caverna que eu passei, eu vi uma caverna. Mas a corda já está fixa. Então assim, não tem isso de... Por isso que falam, né? Não tem isso de evoluir, de voltar para trás. Né? Porque você já deixou um caminho já ali trilhado. Né? E mesmo que eu não veja, que eu não sei se ainda tá, eu não acredito, assim quando eu voltar, sair da zona do conforto e voltar a ter clareza, eu vou ver o caminho ali e vou voltar a escalar com mais facilidade. Né? Então acho que é isso, gente, né? Eu não sei se ainda ficou clara essa parte do amar para desarmar. Então, o amor é essa energia de cuidar, né? Então, quanto mais conscientes nós vamos ficando, nós mais vamos aplicando essa energia, esse amor, esse desejo de ver todo mundo bem, todo mundo feliz. Né? Isso aí vem com consciência, quando você vai subindo. Né? Só que cientes de que isso é uma energia, vai entender que, opa, para esses seres não funciona. Né? Danifica. É um ser que está muito no ego, que está muito no medo, né? É um ser que vai querer abusar de repente, né, das coisas. É um ser que vai usar uma energia para danificar os outros, né? Ou ele mesmo vai se danificar porque é uma energia muito forte ainda, né? Mas seria, digamos, uma energia, eu diria que é uma forma de arma, por assim dizer, né? Porque um ser, por exemplo, um mestre ascenso que conquistou esse equilíbrio, né, e emana essa energia, como eu falei, ele entra em qualquer lugar. Entra na base secreta lá? Entra. E alguém não vai tentar? Não, não tenta. Né? Então, várias formas de ele evitar isso. Ao passar simplesmente da emanação que ele emana, aquilo desarma já na cabeça das pessoas. Elas não vão ter nem o desejo de causar dano àquela pessoa. Né? E depois não vai saber nem como se, mas... Nossa, né? Você estava ali porque você não fez nada. Não sei. Né? Às vezes a gente, por que você não fez nada? É esse controle mental que exerce. Né? De repente a gente dá um branco. Né? Então esses seres, né, é uma das formas. Você pode falar que tipo, é uma forma de arma. Né? Então esse ser ele percebe todo o ambiente, percebe quem quer fazer o mal, né? Um relato ufológico, tem até acho que um vídeo disso, é que na hora que quando caça, vai lá, segue o OVNI, né, a navinha. Então tá seguindo. Na hora que ele recebe a ordem, pode atirar. Então o piloto ele intenciona de atirar, o caça explode. Né? Então assim, é um tipo de arma. Você está ciente, já na esfera mental, não é a esfera só física, eu estou vendo físico, eu estou vendo todo o campo mental. Então eu estou percebendo tudo em minha volta. Então eu percebi uma intenção de hostil, eu vou e neutralizo aquela intenção. Pode ser na mente, você pode fazer a outra pessoa surtar, né, de loucura. Né? Esse ser, essa raça que veio aí, que não, né, não era tão amistosa assim, era neutra, né? Tá lá, me atacou, eu neutralizei. Né? Então assim, né, o físico, de combate físico, é muito infantil. Né? Então, quando esse ser ele vai se tornando consciente, ele pode usar essas ferramentas acima de emocional, mental, né? Mas chegou na consciência, ele vai, né? Ele não vai atacar a própria pata. Ele vai neutralizar no máximo. Né? Então eu vi, minha própria pata está vindo para mim, eu controlo minha própria pata, então eu vou e boto minha pata quietinha ali para eu não precisar morder ela. É simples assim. Então essa é a parte do amor, né? Aplicado como energia, com uma sabedoria, e você perceber que você é o outro e desarma por quê? Porque o outro ele também pode sentir isso, e se ele tiver um acesso, ele fala, nossa, né, não faz sentido eu destruir outro ser, porque, né, então se percebe, né, onde que baixa as armas, só que é aquela coisa, respeitar o tempo de cada animalzinho, de evolução, então saiu esse ser, esse anjo foi embora, então aí volta a briga, né, é uma coisa muito terrena ainda. Então esse vídeo é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.